até chegar ao movimento Rua Azusa. Mas antes disso, da questão da Rua Azusa, né, é bom também mencionar os avivamentos que ocorreu durante a história da igreja. Tá? Vou fazer menção de apenas alguns. Tá? Os mais conhecidos, vamos dizer assim, Jonathan Edwards, né? Jonathan Edwards, no seu contexto norte-americano, ele tem experiências, né, carismáticas pentecostais, tanto ele como também a esposa dele também, né? E aí deixa os sensacionistas numa situação terrível, porque eles pegam tanto Jonathan Edwards para falar do mal do pentecostalismo, e Jonathan Edwards teve experiências carismáticas, né? Então, e aí? Jonathan Edwards então inventou? Ele era um demoniado? Né? Então fica aqui um questionamento aqui. Ele tem essas experiências, né, Jonathan Edwards, a gente sabe que é um calvinista, tem muito argumento filosófico, inclusive na sua teologia, e teve essas experiências, né? O outro também que nós podemos mencionar, que os calvinistas gostam muito, Charles Spurgeon, né, que era um pastor batista, tá? E Spurgeon tem momentos de experiências carismáticas pentecostal, ali no seu momento, ali no seu ministério ali, de pregação, né, que era conhecido como os príncipes dos pregadores, né, e momentos de pregação, como também de pastoreio, também tem alguma experiência também pentecostal. Então, outro nome também a ser mencionado. E também Charles Finney, né, Charles Finney, que também é chamado de pré-pentecostal, porque um dos seus ensinos, seu livro é Como Ser Cheio do Espírito, ele incentiva as pessoas a buscar o poder de Deus e dá um destaque à questão das línguas, né? Então, ou seja, então você vê essa ideia, né, de buscar o poder do Espírito, a questão das línguas é algo que dá uma ponte já apontando para mais para frente o que seria o pensamento do movimento pentecostal. Sim, Peter, pode falar. Meu amado pastor, foi muito bom para colocar aqui esses avivalistas, né? Certamente nessa conferência aqui há pessoas não pentecostais, até calvinistas, nos acompanhando. Só para deixar bem claro aqui para os irmãos, né? Reiterar aqui que esses homens de Deus que o nosso professor mencionou, como Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, a gente não está aqui criticando, muito pelo contrário, a gente está elogiando, viu? Só para deixar uma ênfase aí, tá? E não apenas isso também, estamos aqui relatando experiências destes homens comuns ao nosso movimento, ao movimento pentecostal, né? É isso que está sendo feito aqui, né? Relatando, inclusive, Jonathan Edwards, né? São uma série, né, pastor? Uma série de experiências que perfeitamente podemos afirmar, podemos aqui dizer, não, são experiências pentecostais, né? Charles Spurgeon também com experiências aí que perfeitamente podem ser classificadas como experiências pentecostais. Inclusive, só abrindo um pequeno parênteses aqui, meu pastor, tem muitas pessoas que criticam uma obra da CPAD, inclusive do Orlando, saudoso Orlando Boyle, né? Heróis da Fé, né? Cita alguns desses reformados. Heróis da Fé mesmo, pastor? Se eu não estiver errado. Heróis da Fé, isso mesmo. Heróis da Fé. E nessa obra, há pessoas, geralmente não pentecostais, criticam porque eles dizem que essa obra pentecostaliza esses heróis da fé. E, na verdade, não é isso. O que tem no livro, nada mais e nada menos, é um relato da experiência desses homens. Assim como também tem a experiência de Wesley, né? O senhor falou de Charles Finney, né? Desses três que o senhor mencionou, Finney digamos, vamos colocar assim, o mais crucificado por alguns do meio meio teológico acadêmico, inclusive usado como um mau exemplo. Eu não sei, meu professor, meu pastor, se o senhor ia entrar nesse ponto, ia tocar nesse ponto. Mas, caso o senhor queira fazê-lo já,
fique à vontade, ou não sei, no fim, quando estiver próximo do final dessa conferência, tá? Mas fique à vontade, meu amado. Eu vou aproveitar e falar do Finney, né? O que o Finney ele é criticado? Existem críticas justas e injustas, tá? Vamos falar das críticas justas do Finney. O Finney, ele sofreu muitos conceitos pelagiano e semi-pelagiano, tá? A sua obra, a sua sistemática, né, bem conhecida, realmente tem algumas concepções pelagiana e semi-pelagiana. O que é o pelagianismo? Para que você que está assistindo. Pelagianismo vem de monge Pelágio, né, lá no século IV, por aí, tá? Ele é um monge piedoso, tá? Mas muito moralista. Tá? Ele que bateu de frente com o teólogo Santo Agostinho, se você preferir assim, ou Agostinho de Hipona, se você preferir um termo mais histórico. E nesse embate, né, teológico, envolveu também uma influência um pouco política também da época, mas Pelágio tem umas concepções muito problemáticas, né? Porque Pelágio, no exemplo, a gente conhece muitas coisas de Pelágio em intermédio de escritos de Agostinho. Todavia, desde o século 70 para cá, tem tido algumas traduções de algumas coisas de Pelágio e realmente comprova aquilo que Agostinho combateu. Então, não foi manipulação de Agostinho, não. Então, de fato. Então, Pelágio, ele tem uns pensamentos muito problemáticos, né, acerca da crucificação de Jesus, que para ele, a crucificação de Jesus é apenas um exemplo, e não uma expiação. Então, é um pensamento problemático, porque a Escritura fala que Jesus morreu na cruz por nós. Segundo Pelágio, ele acreditava que o homem, por si, por seu esforço, pode alcançar salvação. Isso é problemático porque anula a depravação total, o pecado original da Bíblia, como também a salvação pela graça de Deus. Né? Então, vamos ficar só nisso para não tomar muito tempo. Então, Pelágio tem esse pensamento. Né? A igreja da época condenou, mas alguns conceitos ficou muito presentes. Então, tinham pessoas que pegavam os pontos de Agostinho e pontos de Pelágio. Aí surgiu, na verdade, o termo semi-agostiniano, né? Mas que mais tarde algumas pessoas trocaram pelo semi-pelagianismo, que é um termo mais pejorativo. Né? João Cassiano seria o nome lá divulgador. E o Finney, né? Aí divide opiniões, tá? Alguns chamam ele de pelagiano, outros de semi-pelagiano. Eu, particularmente, vejo mais do semi-pelagiano, porque o Finney, apesar de ter alguns pontos problemáticos, o Finney acreditava na manifestação da graça de Deus. Algo que Pelágio já não é muito presente. Então, eu classifico muito mais como um semi-pelagiano, como ele também acredita na depravação parcial, né? Então, eu vejo mais como semi-pelagiano, na minha modesta opinião. Então, na questão concepções teológicas, nesses pontos, realmente a crítica do Finney são justas. Agora, no aspecto ministério, aí eu tenho que parafrasear Jorge Oso, né? Reverencia o ministério, mas repudia a teologia. Então, ou seja, ministerialmente, o Finney foi um homem de Deus, um homem que ganhou almas para as pessoas para Jesus, tá? E o seu ministério foi algo muito frutífero. Mas aí a crítica injusta que os calvinistas fazem com o Finney, né? E injusta por algumas razões. Por quê? Primeiro, o Finney, ele era um presbiteriano, mas ele não aceitou o calvinismo. Então, isso já é algum motivo de calvinista criticar ele, por não aceitar o calvinismo, e ele era um crítico ferrenho do calvinismo. Segundo, os calvinistas criticam o Finney, porque, na mesma forma que o Wesley, no metodismo, né, as mulheres começaram a ganhar espaço nas igrejas, no ministério, Finney também tinha uma visão, um pensamento semelhante. Tanto no seu ministério, que era realizado na forma pública, ele dava espaço às mulheres para orar público, algo que na época era um pensamento novo. Né? Então, algumas pessoas acham que dar espaço para a mulher, esse preconceito que ainda, infelizmente, existe, é errado. Né? Então, o Finney dá esse espaço. Então, algumas pessoas acusam o Finney. Tanto é que até algumas pessoas, de uma forma injusta, falam até que a visão neopentecostal com o Finney. Eu acho uma forma injusta, porque as motivações do Finney não chegam nem perto das motivações neopentecostais. Neopentecostal é uma outra questão problemática que vamos falar mais para frente. Mas Finney não se encaixa com o neopentecostalismo. Ele não se encaixa. Tá? Ele tem esses pontos problemáticos, mas
é uma pessoa de ministério de muita relevância, sim, tem muita relevância a questão ministerial, e o Finney, semelhante de Wesley, ele contribuiu no espaço das mulheres e o fim da escravidão, né, que os Estados Unidos ainda levantavam essa bandeira, e o Finney foi um que combateu, ou seja, enquanto Wesley, né, deu um pontapé inicial na Inglaterra, que influenciou os políticos da Inglaterra a fim da escravidão, Finney, nos Estados Unidos, também combatia a fim da escravidão. Então, eu vejo que a questão do... viu, meu pastor? Merecia uma live específica sobre isso. Então, o Finney, ele traz a contribuição nos Estados Unidos. Tá? Então, acho que muitas vezes a crítica dizer que espaço para mulher é culpa de Finney, é uma crítica injusta. Que neopentecostal veio com o Finney, crítica injusta, né? Mas não olha para esse lado positivo. Fim da escravidão, o Finney contribuiu, assim como o Wesley. Aí não falo, né? Enfim, é uma forma injusta, né? Que falo, mas se merecia uma outra live.